E se eu te contasse que a maior exportadora de carros chineses do planeta nasceu de forma ilegal? Que antes de virar uma gigante global, antes de vender milhões de carros, antes de assustar Europa, Japão e Estados Unidos, a Chery era basicamente uma montadora que não deveria existir, criada por uma cidade pobre com máquinas usadas compradas da Ford. E um problema enorme, ela não tinha autorização para vender carros. E aqui a história fica ainda mais absurda, porque os primeiros modelos da Chery não foram lançados como um produto normal, eles foram colocados nas ruas disfarçados de táxis municipais, como se a empresa precisasse esconder o próprio nascimento até conseguir provar que era grande demais para ser impedida. Então a pergunta é simples: como uma fábrica proibida, improvisada e sem permissão virou uma das maiores ameaças da indústria automotiva mundial atualmente? A resposta mostra o lado mais desconfortável da ascensão chinesa. Enquanto o Ocidente ria dos carros chineses baratos, a Chery aprendia a crescer no caos, copiar rápido, errar barato, ocupar mercados esquecidos e transformar uma origem quase clandestina em uma máquina de exportação global. Hoje, essa mesma empresa vende milhões de carros por ano, está em dezenas de países e vale bilhões. Mas o detalhe que quase ninguém coloca na propaganda é esse: o império global da Chery começou contra tudo e contra todos, inclusive contra o próprio governo socialista chinês. Chery, o nascimento ilegal. Para entender o que a Chery realmente fez, é preciso entender o que a China dos anos 90 proibia. A política industrial chinesa daquela década era simples, porém implacável. O governo central controlava quem podia fabricar carros de passeio. Eram poucas empresas, todas estatais ou todas em joint venture com grandes nomes ocidentais. Volkswagen com a SAIC em Xangai, General Motors com a SAIC em Pudong, Toyota com a FAW em Tianjin. Esse era o cenário. Quem não estava nessa lista não fabricava carro nenhum, e governos provinciais estavam expressamente fora desse jogo. Anhui, uma das províncias mais pobres do país, com a economia baseada em agricultura e mineração, não tinha qualquer chance de ser autorizada a entrar. Pequim não ia distribuir licença de montadora para cidades no interior, mas a cidade Wunhu, na província, tinha visto algo que fez pensar diferente. Uma fábrica de fundo de quintal, com produção manual de algumas centenas de veículos, gerava 100 milhões de yuans por ano, dinheiro suficiente para mudar o futuro da cidade. Os líderes locais fizeram a conta. Pedir demissão era certeza de negativa. Operar em segredo, talvez, fosse a única chance. Mas aqui está o que ninguém conta sobre essa história. A operação recebeu o codinome Projeto 951 e o número não era arbitrário, era o projeto número 1 do estado de Anhui dentro do 9º Plano Quinquenal Nacional, um projeto que o Plano Nacional não autorizava, identificado por um código que parecia oficial. A fachada estava montada antes da fábrica existir. Numa viagem de inspeção pela Europa, líderes de Anhui descobriram que a Ford na Europa estava se desfazendo de uma linha de motores obsoleta, então compraram tudo por 25 milhões de dólares. Equipamento usado, descartado por uma das maiores montadoras do mundo, comprado em segredo por um governo provincial que não tinha permissão para fabricar nada. A empresa foi registrada como Anhui Auto Parts Company, não como montadora, mas como uma fornecedora de autopeças, porque a montadora era proibido. Capital inicial de 1 bilhão e 750 milhões de yuans, cerca de 250 milhões de dólares. Dinheiro público em uma cidade pobre, investimento em uma fábrica que tecnicamente não podia existir. O governo de Anhui já tinha calculado o jogo, sabia que pedir permissão seria negado, decidiu que era mais fácil ser perdoado do que autorizado e construiu uma fábrica inteira em segredo, com um codinome militar. Quando o primeiro carro saiu da linha, era um sedã chamado Fengyun, com chassi licenciado do City Toledo, do grupo Volkswagen, motor descendente da linha descartada pela Ford, um verdadeiro Frankenstein montado por uma empresa que oficialmente
fazia só peças. Sem permissões, na surdina, a parte que muda tudo sobre como a indústria automotiva mundial passou a operar. Quando a fábrica clandestina atingiu 2.000 unidades produzidas, o Ministério da Segurança Pública chinês interveio. A Chery não tinha licença nacional de venda e, sem licença, nenhum daqueles carros podia rodar legalmente na China. A fábrica foi obrigada a parar. O governo de Anhui tinha um problema: 2.000 unidades prontas, capital queimado, fábrica parada. A solução foi engenhosa e brutal: designar todos os 2.000 carros como táxis municipais em Yunhu. Não eram veículos vendidos, eram veículos de serviço público. A frota inteira que deveria estar nas concessionárias virou frota de praças. Aquilo comprou tempo, não solução. Para conseguir uma licença nacional de venda, a Chery foi forçada a vender 25% da empresa para a SAIC, a estatal de Xangai, apenas para conseguir usar uma tal licença para vender de forma. A SAIC, por sua vez, nunca operou de fato a fábrica. Era apenas um guarda-chuva legal, um nome estatal que servia para fazer a licença sair, um aluguel de legalidade. A partir dali, o modelo estava montado: operar primeiro, regularizar depois. Foi exatamente esse modelo que produziu a próxima fase. O chamado QQ, um carro pequeno, urbano, lançado no começo dos anos 2000 para competir no mercado interno chinês. Por fora, o QQ parecia familiar. Por dentro, parecia familiar. Por baixo, também parecia familiar. Muitos de nós homens sofremos com a queda de cabelo. E no começo a gente finge que não liga, mas no fundo, cada fio que vai embora mexe com a autoestima. Bate aquele incômodo na hora de colocar uma roupa, se olhar no espelho, tirar uma foto e até dá vontade, de colocar o boné na hora de ir pro rolê. E mesmo assim, muita gente aceita calado, como se não houvesse o que fazer, se não tivesse solução. Mas a gente não pode jogar a toalha sem ao menos tentar. Achamos que se não olhar, o problema vai sumir sozinho, mas você sabe que não some e que cada mês parado é um mês a menos para reagir. E olha, talvez o seu cabelo esteja aí firme, forte, bonitão, sem problema nenhum, mas é bem capaz que você tenha um amigo ou um parente que esteja perdendo cabelo e que sofre isso quieto, sem falar para ninguém. Então faz o seguinte, dá uma força para ele, amigo de verdade faz isso, é estar junto na hora que o outro está inseguro. Por isso você precisa conhecer a Manual. É a maior referência em tratamento de quedas no cabelo. Funciona assim: você responde um questionário rápido sobre o seu caso e médicos especialistas analisam de verdade o que está acontecendo com o seu cabelo. A partir disso, eles montam um tratamento personalizado para o seu tipo de calvície, porque cada cabeça e cada cabelo é diferente. Não existe uma fórmula mágica ou única que serve para todo mundo. E o melhor é tudo online. Sem fila, sem sair de casa, e você ainda tem suporte clínico direto no WhatsApp para tirar dúvidas no que precisar. Não é shampoo, não é receita de internet, é coisa séria. Então eu te sugiro, faz uma avaliação gratuita hoje no manual.com.br ou manda para aquele amigo. Com o cupom Na Mochila, vocês ainda conseguem o primeiro mês de tratamento de graça, levando 3 meses pagando apenas 2. É a oportunidade aí que você precisa para simplesmente começar. Tem um link também na descrição e no comentário fixado, e durante todo o vídeo vai aparecer ou esse QR Code aqui ou outro no canto da tela. A General Motors tinha um motivo: o QQ era, segundo a própria GM, em ação judicial, uma cópia direta do Daewoo Matiz, vendido no mercado chinês como Chevrolet Spark. E não uma cópia inspirada, não uma referência, uma cópia tão precisa que a GM apresentou em juízo evidências de que as portas dos dois carros eram intercambiáveis, sem qualquer modificação. Você tirava a porta do Chevrolet, encaixava no QQ, fechava normalmente. Tirava a porta do QQ, encaixava no Chevrolet, fechava normalmente. Não era uma acusação solta, era engenharia documentada. A GM alegou em juízo que o nível de cópia ia muito além da carcaça externa. Chegava no chassi, nos componentes mecânicos, na arquitetura inteira do veículo. Cópia tão completa que, para qualquer engenheiro, os dois carros eram um mesmo carro. E aqui, a parte que sustenta toda a indústria copiadora da China. Quando o caso foi a julgamento, Zihang Qin, vice-diretor do Escritório Estatal de Propriedade Intelectual da China, deu a definição que selou o resultado. A GM Daewoo, segundo ele,
não havia solicitado patente de design na China, portanto, a tecnologia não estava protegida no país segundo a lei chinesa. Era um sinal verde, pelo menos em termos jurídicos, que se a montadora estrangeira não registrou o design dentro da China, dentro do prazo, dentro das regras locais, então cópia não era infração, era uma prática legal. A General Motors processou exigindo o equivalente a quase 10 milhões de dólares em indenizações. Em novembro do ano seguinte, um acordo confidencial encerrou o caso. A Chery não pagou um centavo e continuou vendendo o QQ. Malcolm Bricklin, importador americano que tentou trazer a Chery para o mercado dos Estados Unidos naquele mesmo período, resumiu o desfecho com a frieza de quem estava do lado da Chery. A GM finalmente percebeu que deveria tocar o próprio negócio. Era isso. Cópia processada, processo perdido e a marca cresceu. Os números do que veio depois explicam por que o resto da indústria mundial não conseguiu reagir. Em 3 anos, a Chery vendia 300 mil carros por ano. Pouco mais de um ano depois, a fábrica produziu seu primeiro 1 milhão de unidades. Por mais de uma década, ela foi a marca chinesa mais vendida na China. Com logotipo circular, propositalmente parecido com o da BMW, carros pequenos, baratos, vendidos para uma classe média chinesa que estava comprando seu primeiro automóvel. Nenhuma indústria automotiva do mundo tinha conseguido escalar com cópias descaradas porque nenhuma jurisdição tinha permitido. A China permitiu, e foi isso que criou a Chery moderna. Pensa no que isso significa na prática. Mais de 2 décadas consecutivas como maior exportadora de carros de marca chinesa, volumes que ultrapassam 2 milhões e 600 mil carros vendidos no último ciclo de 12 meses, mais de 1 milhão e 100 mil unidades enviados para fora da China em um único ano. Receita anual na casa de 480 bilhões de yuans, o equivalente a 67 bilhões de dólares. Entrada na Fortune Global 500 com uma das empresas automotivas chinesas mais novas a aparecer no ranking. E mais de 8 marcas operando em paralelo. Chery para o mercado popular, Exceed para o mercado premium, Omoda e Jaeco para exportação. Sim, Omoda, você se ligou aí, né? Jetour para SUVs de aventura, Lepas, iCar, Luxeed em joint ventures com a Huai, Hilai e Himla. Uma constelação de logotipos que cobre desde o hatch barato até o crossover de luxo. E aqui está o ponto que mais importa. Em quase todos os mercados onde essas marcas entram, elas entram pelos parceiros locais. No Brasil, por exemplo, isso significa o grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, médico paraibano que comprou uma concessionária da Ford falida décadas atrás e construiu um conglomerado automotivo. Quando a Chery, sozinha, fracassou no Brasil com toda a sua fábrica original em São Paulo, virando um problema de operação, foi a Caoa que comprou mais de 50% da operação brasileira por 60 milhões de dólares. A produção foi transferida para Anápolis, em Goiás. 150 mil veículos produzidos em solo brasileiro, por mãos brasileiras com emblema chinês. A participação do mercado no Brasil dobrou, tornou-se a 11ª marca mais vendida do país. Plano de investimento de 3 bilhões de reais nos próximos anos. Esse é o padrão. A Chery não conquistou o Brasil, o empresário brasileiro a salvou. E o mesmo modelo se repete em outros mercados com outros parceiros, sob nomes diferentes. A Chery vende, mas quem opera é local. A matemática que vira o jogo é simples e dura. 75 a 80% da receita da Chery ainda vem de motores a combustão, em uma era em que o resto da indústria chinesa está abandonando o motor a combustão, ou pelo menos estava. Mas o volume é tão absurdo que ela sobrevive e cresce, enquanto concorrentes ocidentais perdem participação em todos os mercados emergentes ao mesmo tempo. E os concorrentes tradicionais agora têm um problema novo. Processar não funciona, já tentaram. Ignorar também não funciona, já tentaram. E absorver também não funciona, como a Chrysler descobriu por conta própria. A indústria tradicional não ficou parada. Cada gigante tentou uma resposta diferente e cada resposta falhou por um motivo diferente. A General Motors processou, pediu indenização, esperou 6 meses, fechou um acordo confidencial sem receber pagamentos.
A lição que a indústria automotiva mundial aprendeu naquele momento foi devastadora. Processar uma empresa chinesa em corte chinesa por cópia de produtos não funcionava. O sistema legal local não estava desenhado para proteger marcas estrangeiras que não registraram seus designs dentro da China. A mensagem foi recebida em todos os escritórios jurídicos de Detroit, Wolfsburg e de Tóquio. A Chrysler tentou o caminho oposto. Em vez de processar, abraçar. Fechou parceria para que a Chery fabricasse carros pequenos a serem vendidos sob a marca americana nos Estados Unidos e na Europa. A ideia era pragmática: se você não pode com eles, junte-se a eles. A parceria durou pouco. Quando a crise financeira global derrubou a Chrysler, o acordo foi cancelado. Os americanos tentaram absorver a Chery e foram absorvidos pela própria crise. Já a Jaguar Land Rover fez a escolha mais cínica e mais inteligente da indústria. Virou uma sócia da Chery por meio de uma joint venture 50-50, instalada em Changshu, fabricando Jaguar e Land Rovers em solo chinês para o mercado chinês. Em paralelo, a JLR moveu processo contra outra montadora chinesa, a Jiangling Motors, por cópia do Land Rover Evoque. Pasmem, aí ela venceu. Foi a primeira vitória de uma montadora estrangeira contra uma chinesa em caso de cópia, em um tribunal chinês. Keith Benjamin, o chefe jurídico global da JLR, declarou que o resultado fortalecia a confiança da empresa em investir na China e na imparcialidade dos tribunais chineses. A Ford não processou, não absorveu, não fez joint venture, foi a primeira a vender ainda nos anos 90, a linha de motores que daria origem ao primeiro Chery. Anos depois, saiu do Brasil deixando para trás uma fábrica em Camaçari que acabaria sendo comprada pela BYD. Bom, a linha que a Ford descartou alimentou uma das empresas que ajudaria a tornar o motor a combustão obsoleto, entre aspas. A fábrica que a Ford abandonou virou uma base de expansão chinesa no maior mercado da América Latina, uma dose dupla de ironia. A Volks licenciou o chassi da City Toledo para que o primeiro carro da Chery pudesse ter base estrutural. A Toyota, com modelos historicamente copiados em toda a parte, nunca processou. Cada gigante fez algo diferente. Cada uma perdeu de um jeito diferente. A narrativa pública das montadoras ocidentais é direta. Elas dizem que respondem com inovação tecnológica e proteção rigorosa de propriedade intelectual. A vantagem oculta do modelo Chery não foi inventar algo novo, foi ter rivais que cometeram, cada um erro diferente no momento exato em que a Chery precisava que esses erros acontecessem. Não foi um plano genial, foi o aproveitamento sistemático da falha alheia. Ralph Speth, ex-CEO da Jaguar Land Rover, admitiu publicamente que o fato desse tipo de cópia estar acontecendo na China era muito decepcionante, e de fato é. Só que um detalhe que ele não disse na mesma frase: a Jaguar Land Rover era sócia da Chery em uma joint venture há mais de uma década. Ele estava reclamando publicamente do comportamento da parceria da própria empresa? Era uma confissão disfarçada de crítica ou apenas hipocrisia? Mas aqui está a parte que deveria tirar o sono dos investidores que entraram no IPO da Chery. O preço do sucesso está aparecendo. Apenas pouco menos de 30% das vendas da Chery são de veículos elétricos. A média da indústria automotiva chinesa está em 50%. A Chery está atrasada exatamente no setor em que a China está liderando no mundo. 75 a 88% da receita ainda depende do motor a combustão, em um mercado interno em que cada modelo a gasolina perde valor a cada trimestre. A guerra de preços que a Chery ajudou a iniciar agora está cortando a carne da própria empresa. E há um precedente histórico que ninguém na empresa quer lembrar em voz alta. Em uma das fases mais quentes das vendas, a Chery decidiu virar um Volkswagen chinesa, lançando simultaneamente 4 marcas: Hitch, Rely, Carry e Chery. O resultado foi um desastre completo. As marcas se canibalizaram. Nenhuma criou uma real identidade própria. A empresa perdeu a licença chinesa e demorou 10 anos para se recuperar. Hoje, a Chery tem mais de 8 marcas em paralelo. Zhihang Guibing, presidente da Chery Internacional, defendeu a estratégia comparando suas próprias marcas a benchmarks mundiais. Omoda e Jayco seriam equivalente a BYD, Lepas seria a Mazda, iCar seria a Jeep, Exceed seria a Lexus. Analistas receberam a declaração com ceticismo, porque diferenciação de marca não se decreta em entrevistas. E a dependência tóxica, no último ano relatado, a Rússia
representou 1/4 da receita global da Chery. Bancos de Wall Street se recusaram a participar do IPO em Hong Kong enquanto a Chery continuasse vendendo na Rússia. A empresa prometeu saída completa nos próximos anos e encerrou em paralelos operações no Irã e em Cuba para reduzir risco de sanções secundárias. Gregor Sebastian, analista sênior da Rodion Group, classificou a movimentação como uma grande reviravolta. Em poucos anos, a empresa vai perder o equivalente a 1/4 do seu faturamento global por razões geopolíticas que escolheu ignorar enquanto eram lucrativas. A contrarresposta da empresa é que o IPO de Hong Kong levantou o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de dólares, justamente para acelerar a transição elétrica. Há dinheiro, há um plano. A pergunta que nenhum executivo da Chery responde diretamente é se a empresa está aprendendo com o passado ou se está repetindo o mesmo erro, só que agora com mais dinheiro. Em algum momento, em uma fábrica na América do Sul, um operário encaixa um emblema dourado da Chery em um SUV que vai sair da linha como produto montado, talvez, no Brasil. Ele não sabe, porque ninguém precisa saber, que a empresa que está por trás daquele emblema foi proibida de existir há mais de 2 décadas, que também constrói outros vários carros com emblemas trocados. O motor daquele carro descende de uma linha descartada pela Ford na Europa. O DNA estrutural da marca veio de um chassi licenciado pela Volkswagen. A reputação da empresa foi construída copiando o que a GM não conseguiu defender em tribunal. A operação brasileira que mantém aquele emblema vivo foi salvo por um médico paraibano que comprou metade da Chery. A maior parceira da Chery no mercado de luxos é a Jaguar Land Rover, dona da marca que mais reclamou das cópias chinesas. E aposto que você nem percebeu que eu tive que regravar o take 6, porque o microfone, ó. Eu estou cansado, chefe. E o conjunto disso, somado, vira a maior exportadora de carros da China. A Chery não é uma empresa que se tornou grande apesar da fraude, é uma empresa que se tornou grande por causa dela. A aposta foi que ninguém ia conseguir pará-los, e o custo foi pago pelos rivais que tentaram, cada um do seu jeito, e perderam. E o que isso serve, no fim, é para mostrar uma coisa que a própria indústria automotiva mundial está se dirigindo. A maior indústria de transporte do planeta foi reescrita por uma empresa que começou com um esquema secreto, em uma cidade que ninguém conhecia, com o codinome de Plano Militar e maquinário comprado de segunda mão. E quando os fabricantes e consumidores perceberam, era tarde demais. Porém, tem algo também que precisa ser dito. A Chery é apenas uma dentro de um exército chinês que está mudando as regras de como fabricar carros. Sua concorrente, a Xiaomi, que até ontem fazia celulares e patinetes elétricos, agora produz um carro que quebra recordes e colocou todos em alerta. Eu te conto mais em 5 segundos, eu te vejo já.